Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Linguagem é fundamental na experiência religiosa. Através da linguagem se estabelece uma ligação entre o ser humano e o mistério da divindade. Qual a relação entre linguagem humana e escritura sagrada? Essa relação permite fundamentar a dizibilidade do mistério de Deus na linguagem humana? Hoje no Religare eu recebo Tânia Maia, ela é mestra em Teologia pela FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Nós vamos conversar sobre linguagem e experiência religiosa. Tânia, bem-vinda aqui ao Religare. Muito obrigada, Flávio. É uma alegria estar aqui com você e com a sua equipe. Para nós também. Você pode rever este programa no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Tânia, essa sua pesquisa, seu trabalho com esse tema das parábolas, não é? O tema da dizibilidade de Deus, que temática tão instigante, não? E você também agora estudando letras, além de teóloga, como é que você lida com esse tema? Então, Flávio, o tema da linguagem, assim, é um tema muito caro para mim. Já na graduação em teologia, eu investigava um pouco a possibilidade de se dizer Deus, de se falar a Deus a partir das palavras de Deus. E utilizava como exemplo o próprio livro dos Salmos. Então, uma linguagem profundamente humana, que parte dos sentimentos, das angústias do ser humano, mas que são utilizadas pela comunidade hoje como palavra de Deus e a partir da qual também se pode falar a Deus. Esse termo dizibilidade de Deus, ele foi cunhado por algum autor em particular na teologia? Então, ou faz parte do universo teológico falar sobre isso? Ele é um termo, assim, quando eu fui desenvolver a pesquisa, eu encontrei até uma certa dificuldade, porque ele não está, pelo menos no que eu consegui pesquisar, ele não está amplamente dicionarizado. Né? Então, disse de Deus que ele é dizível, disse de Deus que ele é indizível, mas o termo propriamente dizibilidade, quer dizer, aquilo que se refere ao que é dizível, né, não está assim, ele não é encontrado com facilidade. Mas eu encontrei ele no autor que eu pesquisei no mestrado, e foi a partir então da leitura das obras desse autor que eu consegui, vamos dizer assim, trazer para o português brasileiro esse termo, né? A maneira como ele aparece no meu trabalho. E quem é esse autor? O autor que eu pesquiso, ele é o Eberhard Jungel. Ele é um teólogo alemão de tradição luterana e, por causa da tradição dele, uma afinidade muito grande com os estudos a respeito da palavra de Deus. Sim. Então, nós pensamos, né, esse tema da dizibilidade divina, mas pensamos o tema da dizibilidade divina não num viés filosófico, propriamente filosófico, como uma longa tradição clássica na teologia ou na filosofia também se propôs a fazer, mas a partir daquilo que se pode apreender ou crer a partir do texto bíblico, né? Sim. É curioso, né? Você disse que é um autor luterano e o foco dele é abordar dizibilidade, né? Uhum. Mas um outro luterano também muito conhecido, Rudolf Otto, né? Na sua obra O Sagrado, ele fala da indizibilidade, né? Fala do mistério tremendo, tal. Como é que você... Ele parece que na obra aborda, né, as tradições que, enfim, insistem na indizibilidade, né, e apresenta a proposta dele da dizibilidade. Isso. Como é que ele aborda essas perspectivas? A obra dele na qual eu me foquei, que é uma obra bastante densa, ela é extensa também, ela se chama Deus como Mistério do Mundo. E aí ele faz, de fato, um apanhado histórico
de uma tradição filosófica e teológica que debateram e incentivaram também a compreensão de Deus como um mistério que não pode ser dito. E o Eberhard Jung, ele volta, então, à tradição bíblica e, ao ler o texto evangélico, os evangelhos e também as cartas de Paulo, ele vai dizer e vai compreender que é da ordem do mistério se tornar público, é da ordem do mistério vir à linguagem, ser comunicado, ser dito, permanecendo mistério. Então, o mistério ele se dá a conhecer através da linguagem, e isso é possível a partir de uma compreensão cristológica inicialmente, não propriamente a partir de uma compreensão linguística, mas é uma compreensão cristológica que assume como dado a encarnação, mas a encarnação que se consuma na cruz. Então, a cruz aparece como um acontecimento linguístico no qual Deus ele se expressa humanamente à humanidade. A cruz é vamos dizer assim, o evento linguístico no qual Deus ele se diz. Por isso que ele vai retomar o logos tus instaurou, me perdoe aqueles que pronunciam o grego muito bem, né? Paulino, para dizer que a cruz ela é a linguagem da loucura e do escândalo. Então, ele trabalha a lógica de palavra da cruz, que a cruz é uma palavra, um acontecimento da palavra, na qual Deus diz verdadeiramente, diz a sua intenção para com o ser humano. Sim. E essa palavra da cruz, para ele, é o resumo do Evangelho. Então, a boa notícia que Deus tem a dizer é este ato cristológico, né, no qual o homem Jesus ele se entrega à morte, e ao se entregar à morte ele é amado por Deus, e ele não só ele é amado por Deus, mas a humanidade de Deus que se revela neste homem faz também com que Deus ame todo ser humano. Então, há um acontecimento cristológico para fundamentar a possibilidade de se dizer Deus, né? A palavra, portanto, não é um esvaziamento nem uma limitação para o mistério. Ela é um canal de expressão do mistério. É um canal de expressão do mistério. E aí é interessante porque uma tradição filosófica vai dizer que o ser humano é ontologicamente um ser de palavra, né? O que o ser humano caracteriza, né? Somos seres de linguagem. Seres de linguagem, seres que perguntam pelo mistério, né? Sim. Então, o próprio Gréchet, ele diz, né, que o ser humano, na busca de se entender, vai recorrer aos deuses, vai bater à porta dos deuses. E o Jung, ele tem uma outra compreensão. Então, ontologicamente, poder dizer que o ser humano é ontologicamente um ser de palavra, só é possível dizer porque a existência humana é uma existência possível por causa de uma palavra. E se a gente retoma a tradição sapiencial, o livro do Gênesis, os Salmos, nós veremos, por exemplo, que a criação ela é possível através da palavra de Deus. Então, é uma palavra performativa, não é? Que, separando o caos, possibilita uma ordem então, de criação, né? De criaturas. Sei. Então, a própria existência humana ela é fruto de uma palavra, né? Ela é chamada por uma palavra. Então, a existência é uma resposta a essa palavra. E, como resposta, o ser humano se apropria da linguagem, a gente pode dizer assim, para louvar também aquele que o chamou primeiro, né? E como que a gente pode compreender, por exemplo, a palavra, ela não é também insuficiente, né? A palavra humana não é para falar, por exemplo, de mistério, né? Como é que a gente lida com essa... É uma outra abordagem, né? Mas é a palavra como uma limitação, né? Diante de algo que nos extrapola e muito em tudo, não? Assim, é cuidadoso, né, fazer a afirmação linguística prescindindo da afirmação cristológica,
Porque o ato de Deus e a fé cristã professa isso, e isso a diferencia das outras fés, das outras tradições religiosas, né? O fato de poder dizer, por exemplo, que Deus se encarnou é dizer que ele assumiu aquilo que é o mais frágil, aquilo que é o passageiro, aquilo que se esfacela mesmo, aquilo que se perde com o tempo. Então, a mesma kenosis, o mesmo rebaixamento de Deus na carne humana, na fragilidade humana, ele acontece na linguagem humana. Não tem como retirar isso, né? É tão fundamental para o cristianismo, Deus que se revela, né? Que se faz carne. Isso. E aí, realmente, eu estou talvez aqui atravessado por outras experiências religiosas em que o mistério talvez seja de natureza menos acessível, né? Ou inacessível. Inacessível. Sim. No cristianismo, para a fé cristã, o mistério é amplamente acessível, né? Não por desejo humano, não por vontade humana ou por ato humano, né? Mas porque ele mesmo... capacidade humana. Ou por capacidade humana, mas porque o mistério ele mesmo quis se manifestar e quis se tornar público, né? Então, vamos dizer assim, o Jung, quando ele faz a tese, ele salvaguarda o tempo todo a iniciativa. Então, a iniciativa desse diálogo de Deus com o ser humano e um diálogo tornado possível por causa, pelo recurso da linguagem humana, é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa humana. Por isso que ele traz a tese da existência como resposta ao chamamento a essa palavra criadora, né? Bom, parábolas do mistério é o tema da sua pesquisa. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, então, sobre esse tema das parábolas. Mas antes eu vou chamar o intervalo. Hoje no Religare eu recebo a teóloga Tânia Maia. Nós estamos falando sobre linguagem e experiência religiosa. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é linguagem e experiência religiosa. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu recebo a teóloga Tânia Maia. Ela é mestra em teologia pela FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, e é professora de teologia, de antropologia teológica, né? No seminário da Arquidiocese de Diamantina. Você estava me contando isso. Tem sido uma boa experiência. Sim. E lá você estava me contando que uma das disciplinas, além dessa de antropologia, você trabalha também com uma optativa sobre parábolas, que é um tema também relacionado a isso que a gente está conversando aqui, né? Isso mesmo. O que é esse termo, parábola? Parábola. Então, Flávio, parábola, essa palavra na nossa língua, né? Ela vem do grego, parabolé, e ela se aproxima de uma linguagem figurada, de uma linguagem simbólica, de uma linguagem metafórica. E ela sempre foi muito aproximada de uma espécie de uma linguagem enigmática, né? A linguagem enigmática é aquela que não encontra uma resolução, né? Então, você lança um enigma e o enigma não propriamente será resolvido imediatamente. Você pode gastar um tempo para pensar a resolução dessa questão, desse problema. No cristianismo, desde criancinha, a gente aprende essa palavra, né? Isso. Porque quando a gente vai aprender sobre Jesus, né, se fala de Jesus se comunicava através de parábolas, né? Isso. Todas as liturgias, né? Vez ou outra, na liturgia tem sempre uma parábola, né? O texto do Novo Testamento está cheio de parábolas. Por que Jesus se comunicava em parábolas? O que significa a presença, né, desse estilo na literatura neotestamentária? Então, diferentemente dessa compreensão grega, a parábola de Jesus, ela se aproxima do machal dos rabinos, né? O machal hebraico. E é interessante porque se numa tradição grega a parábola ela procura, vamos dizer assim, esconder, não é? Na tradição jesuânica, tradição de Jesus, a parábola ela é indício de uma revelação,
né? E aí é interessante porque Jesus ele não é o único contador de parábolas do seu tempo. Nós conhecemos, né, uma tradição rabínica de contadores de parábolas, mas especificamente Jesus ele faz uso das parábolas e é uma linguagem privilegiada por ele. Se nós pegamos, por exemplo, a tradição sinótica, nós veremos que os discursos, ou seja, o modo como Jesus se pronuncia e fala às multidões que o seguem, ou também a seus discípulos, é esse modo das parábolas. O Evangelho de João tem uma peculiaridade, porque nele Jesus desenvolve propriamente discursos. A parábola ela tem uma, vamos dizer assim, ela tem uma forma diferente do discurso, que o discurso é uma linguagem concreta, né? A parábola é uma linguagem que evoca. Ela tem consigo uma memória que quer fazer, vamos dizer assim, que quer unir em si duas realidades, né? E essas duas realidades elas são confrontadas, não propriamente elas se equiparam numa tentativa de equiparação, mas as realidades elas se confrontam a fim de que uma mensagem outra maior seja então nesse sentido comunicada, né? A parábola jesuânica, ela apresenta algum diferencial em relação a parábolas de outros rabinos? Apresenta não tanto do ponto de vista da forma, mas do ponto de vista do conteúdo. Não é? As parábolas de Jesus elas são centradas, elas quase que univocamente pretendem falar do reino de Deus. Então, o conteúdo delas é outro conteúdo. O Eber Jung ele vai dizer o seguinte, porque a compreensão das parábolas dele é uma compreensão hermenêutica. Aqueles que fazem uma compreensão, por exemplo, social das parábolas, que tomam-as meramente como simples narrativas, mas o Jung ele diz que na parábola, ou esse estilo de linguagem, ele não... necessariamente ele não pode separar em si a forma e o conteúdo, porque o modo como o conteúdo é apresentado, para ter a validade que se pretende, você necessariamente precisa daquela forma. E a forma, ela não faz a revelia do conteúdo. Então, para ele, há uma junção de forma e conteúdo que você não pode... então, não haveria outra possibilidade de Jesus anunciar o reino e torná-lo presente através das parábolas na vida das pessoas, se não utilizando a fórmula parabólica e o conteúdo delas, que é o reino de Deus. Sim. E é muito interessante porque a forma ela é aliada ao conteúdo, mas ela é pensada, a parábola é pensada no Jung como uma analogia. Então, assim, basicamente, a maneira como ele concebe a parábola é como uma realização linguística à base da analogia. E a analogia, bom, nós temos diferentes interpretações no campo da linguística, da filosofia, que pensam essa analogia. Para o Jung, a analogia que as parábolas se utilizam é uma analogia da fé. E aí ele diz que mais que uma analogia da fé, é também uma analogia a advento. E essa analogia ela relaciona dois termos. E esses dois termos eles estão numa relação tal de ele assim define, né, de uma cada vez maior semelhança em meio a uma dissemelhança tão grande. Então, A e B são cada vez mais semelhantes, ao mesmo tempo que são dissemelhantes. Sim. Ainda tão dissemelhantes que sejam, né? Sim. E aí, com relação a isso, né, pensando na forma e o conteúdo, ele vai dizer que na parábola, neste estilo linguístico, Deus vem, não é, a linguagem humana e estabelece essa relação de A e B. Então, de uma cada vez maior semelhança em meio à dissemelhança ainda Isso tão grande. Me ajuda a compreender melhor aquele ponto lá do primeiro bloco, né? Sobre a dizibilidade e a indizibilidade.
que pelo que você disse, não há uma anulação, né? Através da palavra não se anula o mistério. Isso, eu acho que eu fui muito feliz quando nós procurávamos o tema, porque eu e o meu orientador, o padre Manuel Hurtado, né, jesuíta, e aí nós pensamos que as parábolas, elas são parábolas do mistério, então elas estão tratando deste tema, do mistério cristão, Deus que se revela em Jesus, mas nós vamos pensar isso na encruzilhada da dizibilidade de Deus. E a encruzilhada, ela é, vamos dizer assim, um lugar, não é? Muito interessante para diversas tradições, né? Se nós pensarmos as tradições, por exemplo, africanas, né? As religiões de matriz africanas, nós vemos a importância da encruzilhada ali. Sim. Então, a encruzilhada é onde as coisas se tocam. Sim. E se tocam não propriamente absorvendo-se umas às outras. Então, você tem uma relação de interseção, mas salvaguardando as suas diferenças, né? Então, a parábola realiza justamente, vamos dizer assim, esse contato da palavra de Deus e da linguagem humana. Elas não podem se confundir em nenhum momento, não é? Então, a palavra de Deus, para ser palavra dele, precisa que seja dele, que não seja do mundo humano. O ser humano também só compreende aquela linguagem que lhe é acessível, que é a linguagem humana. Então, a parábola, ela permite essa interseção. Tânia, quando você, no primeiro bloco, falou que o Eberhard Jungel, ele trabalha com a dimensão do mistério em perspectiva cristológica, a gente está falando agora de parábola, não é? O que significa dizer que Jesus é parábola de Deus? É dizer justamente isso, é dizer que em Jesus a humanidade e a divindade, então Deus e o ser humano, o A e B da nossa analogia, eles se intersecionam, né? Eles se tocam ali e se tocam não se confundindo, né? Salvaguardando as diferenças, mas fazendo dessa existência, da existência desse homem, uma história de amor, e uma história de amor não só porque Deus ama o seu filho, mas porque nele ama toda e qualquer pessoa, todo e qualquer ser humano, né? Sim. Bom, além de teóloga, professora, você também tem contato com comunidades de fé. Como é que você percebe, não é, a relação nas comunidades das pessoas com esse estilo, não é, de parábola, com esses temas que nós estamos abordando aqui hoje? A relação nas comunidades de fé é uma relação muito importante, muito bonita. Eu disse isso no meu agradecimento, né, na dissertação, que as comunidades, as pessoas com as quais eu me encontro nos cursos e formações são as que mais me inspiram a fazer teologia, né? Essa tentativa de dar razão da esperança é porque outros também comigo querem e desejam dar razão da esperança delas. É muito interessante porque eu sinto que muitas vezes o tema das parábolas é um tema ainda muito infantilizado dentro das comunidades, né? Então, a gente trabalha na catequese, mas às vezes trabalha de maneira infantilizada, categorizando e tentando explicar a parábola e não deixando que ela cumpra aquilo que ela pretende, que é interpelar a pessoa, né, para aquela história que está sendo contada. Então, assim, uma das grandes dificuldades que nós temos nas comunidades é essa infantilização das parábolas, tanto no contexto da catequese quanto no contexto da pregação religiosa também. E não permitindo que os ouvintes possam ser interpelados por essa situação, vamos dizer assim, essa situação que extrapola, né, aquilo que ela está evocando ali, está dizendo, né? Sim. As pessoas precisam se chocar com o fato de que um dono de vinha, por exemplo, paga os operários da última hora a mesma quantia que paga aos operários da primeira hora, né? Se a gente infantiliza e quer explicar e quer dar a entender muito diretamente, de modo muito explicativo, a gente não faz com que a parábola, ela, de fato, provoque nas pessoas aquilo que ela deveria provocar. Há algo de indizível nisso aí. Também. Também. Olha, muito obrigado por você ter vindo aqui.
né? Espero encontrar com você mais vezes. Eu que agradeço, Flávio. Tá bom? Foi muito bom o nosso abraço, encontro. bons trabalhos para você. Para você também. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado, também doutorado. Para isso, acesse a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!